Cuidado, hein? Pronto. Opa, obrigado, pastor Samuel. Amém, gente. Vamos abrir em 1 João, capítulo de número 4, por favor. 1 João, capítulo 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante. Amém. Vamos ler a palavra a partir do versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O mandamento é este, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito desse mandamento do Senhor. E eu li de propósito esse último versículo, que frisa essa palavra, que o mandamento que Deus deu é que nós amemos a Ele e que também amemos aos nossos irmãos. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu queria falar desse segundo ponto, que é amar o nosso próximo, que é amar o nosso irmão. A gente percebe que João, ele pega uma boa parte do capítulo 4 para tratar essa questão do amor. E por que tratar do amor? Porque os 2 temas importantes do Novo Testamento é exatamente esse, que a gente ame a Deus e que a gente ame o nosso irmão. Se a gente fugir desses 2 mandamentos, automaticamente o cristianismo não terá sentido na nossa vida. O cristianismo não vai ser propagado se nós infringirmos esses 2 primeiros mandamentos. Por isso que João, o apóstolo João, ele é muito claro
ele é muito específico, ele é muito simples na linguagem que ele escreve, porque na verdade é simples, mas é difícil de praticar. É muito simples de entender, mas quando a gente sai da teoria para a prática, as coisas não são como a gente muitas vezes espera. Quando a gente fala de amor, principalmente entre irmãos, que é o amor fraternal, a história não é tão colorida assim. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Você é imperfeito. Você comete erros, você comete deslize. Você comete desacerto com as pessoas, você promete algo, não cumpre, e os relacionamentos muitas vezes eles são quebrados, eles são destruídos, porque nós somos falhos. E o grande segredo da vida cristã é exatamente esse: amar a Deus e amar o nosso próximo. E João então ele começa a falar um pouquinho disso a partir do versículo de número 7. E ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama a Deus, ou que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. João ele atribui o amor, a fonte de amor, não no ser humano, ele atribui a fonte de amor a Deus. E ele dá dois exemplos aqui importantes para cada um de nós. Ele diz assim, que o amor procede de Deus, e que se eu amo a Deus, eu sou nascido de Deus e eu conheço a Deus. Dois fatos importantes. Para que eu ame, eu preciso ser nascido de Deus e eu preciso conhecer a Deus. E por que eu tenho que ser nascido de Deus e conhecer a Deus? No versículo 8, ele responde, que ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso e eu dei o exemplo de uma fonte. Deus, ele é a fonte do amor. E eu não estou falando do amor para você namorar, casar e assim por diante, tá? Eu quero beber dessa fonte para ficar apaixonado, não é disso. Deus, ele é a fonte do amor que brota dentro dos nossos corações para que a gente possa amar as pessoas, como Deus ama as pessoas. O grande problema é que eu e você temos dificuldade de amar as pessoas como Deus ama. O nosso amor muitas vezes está atribuído ao toma lá da cá. Se o irmão me faz bem, eu retribuo com amor. Se o irmão me faz mal, eu retribuo também com ódio e assim por diante. Então, a gente tem que partir dessa premissa, desse primeiro ponto, que é a fonte. Onde você tem buscado? Qual é a fonte que você tem se alimentado? Qual que é a fonte que você tem bebido para que você possa viver de uma forma digna cristã enquanto você está aqui na terra? Aqui está o grande segredo. Porque se eu me alimento de uma fonte amarga, contaminada, podre, destruída, automaticamente o que vai jorrar do meu coração? Coisas amargas, coisas abomináveis e assim por diante. Por isso que Jesus falou que nós temos que guardar o nosso coração, porque é dele quem procede as fontes da vida. E se a nossa vida não estiver firmada, ou se nós não estivermos nos alimentando da fonte, que é Deus, as coisas não vão acontecer do jeito que a palavra do Senhor nos ensina. Então, quando eu digo do amor ao próximo, eu tenho que entender que eu preciso primeiramente buscar da fonte. Se eu não buscar da fonte certa, eu não vou conseguir fazer aquilo que Deus mandou que eu e você façamos, que é amar o nosso próximo como Ele nos amou. Então, a palavra de hoje ela é muito simples, irmãos. É você voltar a buscar na fonte certa. Quem é o seu modelo de vida? Hoje está muito na moda, né, de nós seguirmos várias pessoas nas páginas, nas redes sociais. E a gente às vezes espelha as nossas vidas naquilo que a pessoa que a gente nem conhece está ensinando. E eu quero hoje que você preste atenção na fonte que você tem se alimentado. Porque dependendo da fonte que você se alimenta, vai ser o fruto que você vai produzir. Se você se alimentar de uma fonte boa, automaticamente seus frutos vão ser bons. Se você se alimentar de uma fonte má, os seus frutos serão maus. Por isso que João ele fala que Deus é amor. Deus não conhece o amor, Ele é o amor. Eu gosto da expressão quando fala que Deus é amor, porque tudo começou nele, não começou em nós. Ele é a fonte. Quando diz que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida,
A fonte da verdade, do caminho e da vida é quem? É Cristo. Assim como Deus também é a fonte do amor. No versículo 9 ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Uma das coisas que existe dentro do amor, irmãos, é que o amor não é palavras, o amor é atitude. Deus podia falar, ou poderia ter falado: eu amo vocês, mas qual que é a prova desse amor? Eu criei a natureza, tudo lindo e maravilhoso, eu fiz o mar, eu fiz as árvores frutíferas e assim por diante, mas Deus, Ele prova o seu amor por nós, não com palavras, mas Ele prova o amor dEle por nós com atitude. É muito fácil eu dizer para Ana que eu a amo, é muito fácil. Agora, qual que é a atitude de amor que eu tenho para com a Ana? Aí é um pouquinho mais difícil. Então o amor de Deus, que é a fonte, trouxe uma atitude. O amor dele trouxe uma atitude. Qual que foi a atitude? O texto diz exatamente isso: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Sabe qual que é a atitude que gerou de que Deus enviou o seu Filho por mim e por você? A prova de amor que Deus nos ama é que Ele deu o seu Filho unigênito por cada um de nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, Ele fez o quê? Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então amor, irmãos, não é palavra, amor é atitude. É muito bom a gente abraçar um ao outro aqui e dizer: eu te amo em Cristo, irmão, e lá fora, desculpa a expressão, o pau come, a língua afiada bate. Amor é atitude. Qual que é a atitude que você tem demonstrado com as pessoas que servem a Deus como você serve? Tem sido de amor ou tem sido de ódio, de perseguição, de calúnia, de blasfêmias e assim por diante? Tem um texto muito forte em Provérbios, eu não sei exatamente onde está, mas ele diz que tem 6 coisas que Deus odeia. 6 coisas. E ele vai tratar dessas 6 coisas, mas eu não quero falar das 6, eu quero falar da 7ª, que é a que Deus abomina. Ele fala: 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª sua alma abomina. E sabe qual que é? Aquele que semeia contenda entre as pessoas. Então não adianta eu falar que amo, se depois eu sou um semeador de contendas no meio da igreja, no trabalho, na família e assim por diante. E hoje, irmãos, é muito fácil a gente fazer isso. Basta esse aparelhinho aqui abençoado que nós temos na nossa mão. Antigamente a gente precisava marcar um café, ir na casa da pessoa para o assunto desenrolar. Hoje em dia os aplicativos de conversa, a gente tem que tomar cuidado. Você tem amado ou você tem semeado contendas entre as pessoas que servem a Deus com você? O que você tem feito com essa fonte de amor que é Deus? Você tem usado de forma correta ou você tem usado de forma incorreta? Você tem, dos seus lábios, você tem destilado o amor, a atitude do amor, ou você tem feito ao contrário? Irmãos, aos nossos olhos fogem muitas coisas, a gente não consegue ver tudo e acompanhar tudo, mas aos olhos de Deus ninguém escapa. Deus, Ele consegue enxergar. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os justos e injustos e assim por diante. Que o nosso amor seja um amor que tenha atitude e não fique somente em palavras. Versículo 10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui João lhe fala algo que eu queria destacar para os irmãos, que o amor procede de Deus para o homem, não do homem para com Deus. Porque Deus me ama, eu amo a Ele e consigo amar o meu próximo. Simples assim. No versículo 19 de João mesmo, 1 João capítulo 4, ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou
primeiro. E eu não quero que passe desapercebido essa palavra aqui. Hoje eu posso amar porque quem me amou primeiro? Deus. Hoje eu posso perdoar porque quem me perdoou primeiro? Deus, através de Cristo Jesus. E esse amor, esse perdão, né, que eu falei aqui agora do perdão, ele começa em Deus também. Em Mateus capítulo de número 6, abre comigo lá rapidinho, capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Aqui nós temos a oração do dominical, capítulo 6 de Mateus. Lembra que eu estou falando da fonte, que Deus me ama e assim eu consigo amar o meu próximo. Agora olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 6 de Mateus, versículo de número 14, ou melhor, no 12, olha, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o que Jesus ora aqui? Ele diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado também os meus devedores. O perdão está muito ligado ao amor, tá? Então, acompanhe minha linha de pensamento aqui de raciocínio. No versículo 14 agora: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante que aqui entra uma questão de condição. Deus me ama, não ama? E por Deus me amar, qual que é o mandamento que Ele deu a mim e a você? Que eu ame o meu irmão. Na questão do perdão, é a mesma coisa. Perdão não é sentimento e palavra, perdão é atitude e é mandamento. Eu perdoo porque Deus me perdoou através de Cristo Jesus. Tem muita gente que não perdoa porque não consegue enxergar ou visualizar dessa maneira. Ele começa a enxergar o problema que ele está vivenciando e ele esquece que o perdão de Deus foi muito maior do que a ofensa que essa pessoa recebeu. Irmãos, o que Cristo fez por nós é impagável, é impagável. Não tem dinheiro do mundo, não tem bens desse mundo que pague aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A condição do perdão é que eu perdoe. O perdão de Deus virá sobre mim quando eu entender que o que Ele fez por mim é bem maior do que um perdão que eu ofereço para qualquer pessoa que me fez o mal. E o amor está muito ligado nessa palavra também. Porque Deus me ama, eu consigo amar também o meu próximo. Porque Deus me perdoa, eu consigo também perdoar as pessoas que têm me ofendido. Irmãos, o que foge dessa palavra não é o Evangelho de Cristo Jesus. O que foge dessa palavra que eu estou ensinando é mentira, porque no ministério de Jesus, as duas coisas que Ele mais fez foi pregar o amor e o perdão. Em vários casos. Você pode pegar a mulher samaritana, você pode pegar aquela mulher que ia ser apedrejada, você pode pegar aquela mulher que há umas semanas atrás eu preguei, que era uma mulher pecadora, provavelmente prostituta, que estava chorando aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos as suas lágrimas e depois derramou o bálsamo sobre ele. Jesus, o ministério dele está baseado no perdão e no amor. Porque Ele amou, Ele foi até a cruz por mim e por você. Porque Ele nos perdoou, Ele nos religou novamente até o Senhor, para que eu e você tenhamos ou tivéssemos a salvação através desse ato redentor que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deixa o concorrente passar, mas eu gostaria que você voltasse lá em 1 João capítulo 4. Aí eles abaixaram, o concorrente abaixou, graças a Deus. Vamos voltar lá. Capítulo 4 de 1 João 11, ele diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Se eu e você entendermos essa questão do amor ao próximo, Deus ele vai aperfeiçoar o amor dele em nossas vidas. E o que é aperfeiçoar o amor? Sabe o que é aperfeiçoar? É como uma criança recém-nascida que está aprendendo todas as coisas. É aprender de novo. Mas não aprender do meu jeito, aprender do jeito dele, de acordo com a palavra dele. O grande problema hoje da nossa sociedade é que a gente quer moldar a nossa vida e a nossa vida cristã segundo os nossos padrões. Só que, irmãos, a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus não passa de trapos de imundícia. Vou repetir. O nosso padrão de justiça para Deus é imundo. É imundo. Então, quando nós nos convertemos e temos esse amor de Deus e amor ao próximo, Deus ele vai começar a aperfeiçoar esse amor nas nossas vidas. Ele vai trabalhando em nós. Ele vai lapidando. Eu nunca vi uma joia bruta, mas eu já não vi pessoalmente, fisicamente, né? Mas eu já vi programas que fazem o trabalho de uma pedra, que é uma joia preciosa. Ninguém encontra uma joia preciosa. Eles encontram um pedaço bruto de pedra e depois eles fazem o quê? Começam a lapidar, começa a trabalhar. Assim como o fogo, ele refina também um ouro, tirando as impurezas e deixando ele puro, para que a gente possa fazer aliança, brincolar e assim por diante, Deus faz isso também com cada um de nós. Ele vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando dentro do nosso coração, para que a gente possa olhar com os olhos dEle, perdoar com o perdão dEle e amar as pessoas assim como Ele nos amou. A grande pergunta é fácil? É fácil. Amar a quem nos ama é muito fácil. Mas Jesus falou que a gente tem que amar muitas vezes as pessoas que não nos amam, aquelas pessoas que não querem ou não querem o nosso bem. E aqui que entra o grande desafio. Eu queria pular para o versículo de número 20, por favor. Pula comigo no versículo 20. Que diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. E por que é mentiroso? João ele usa umas expressões fortes, né? Porque no capítulo de número 3, ele fala que aquele que odeia o seu irmão é comparado a um assassino. João aqui estava meio nervoso. Depois no versículo 20 do capítulo 4, ele fala que se você ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. E por quê? Ele diz, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É simples. João ele fala de maneira clara, precisa, dizendo que eu sou mentiroso quando eu digo que amo a Deus que eu não estou vendo e odeio ao meu irmão a quem eu estou enxergando, a quem eu estou vendo. E se tem uma coisa que nós precisamos mudar é isso, irmãos, é começar a amar quem a gente está vendo. A gente amar quem está do nosso lado, a gente amar quem caminha conosco, a gente amar as pessoas não com um amor humano, mas com um amor divino, com esse amor fraternal. E no versículo 21 ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu estudei um pouco da história desse livro aqui, dessas cartas que João escreveu, e sinceramente não fala que essa igreja tinha problema de relacionamento de irmãos, mas a gente não precisa estudar muito a fundo para entender que o que João estava tentando tratar era esse problema. Lembra da igreja de Corinto, que Paulo pastoreou? O que tinha naquela igreja? Vamos ver lá rapidinho? Capítulo 1 aí, 1 Coríntios. Vamos ver só um pouquinho, porque a gente tem que ir para a coisa prática, senão não tem sentido a nossa palavra aqui. No capítulo 3 de 1 Coríntios, olha como que estava aquela igreja. E a gente fala, né, nossa, na igreja, mas tem irmão que odeia irmão dentro da igreja? Tem, e tem umas coisitas mais também, vamos ver aqui. Ele fala assim, no capítulo 3, versículo 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Já Paulo chega
que nem no futebol, né? Já chega dando carrinho na igreja. Ele chega falando assim, ó, eu queria falar como espiritual, mas vocês estão tão carnais, que eu vou falar como vocês vão entender aqui. E olha o que ele fala, ó, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E por que ele fala de carnais? Olha o que ele diz aqui, ó, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Lembra do que eu falei de ser aperfeiçoado no amor? Essa igreja aqui ela não estava sendo aperfeiçoada no amor. Sabe por quê? Porque ainda eram crianças na fé, imaturos. Paulo falou, eu podia estar dando uma feijoada para vocês, um churrasco, um alimento sólido, mas sabe o que eu tenho que fazer? Dar leitinho. Porque ainda tem gente que tem ciúmes um do outro dentro da igreja, ai, coitadinho. Irmãos, tem coisa que é de criança na fé. Cristão maduro não tem ciúmes. Cristão maduro não faz contenda. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês estão tendo ciúmes entre vocês, contenda. Sabe o que é contenda, gente? Ou preciso explicar aqui também isso? É briga, treta, se você quiser assim. Discussões, brigas, imaturos. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Dentro da igreja existiam partidos, né? Tinha lá o partido dos Apolos, partido dos Paulos, partido de Cefas, partidos de Cristo. E ele diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Sabe o que ele está falando? Quem sou eu, quem é Apolo, perto daquilo que Jesus é? Na expressão do futebol, ele fala assim, jogou com quem, né, Juninho? Você jogou com quem, camarada? Você estava na mesa dos apóstolos ali? Você era Jesus? Quem é Paulo e quem que é Apolo? E a briga existia dentro da igreja por causa desses partidos. Um ficava encrencando com o outro, dizendo, não, eu fui batizado por Paulo. Você conhece Paulo? Paulo foi um cara missionário, plantou várias igrejas. E olha o que ele diz assim, ó, no 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Ele está dizendo, não tem a ver comigo, não tem a ver com Apolo, tem a ver com Cristo. Crente maduro é assim, tem a ver com Ele, não é conosco. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo ele se coloca aqui, ele se rebaixa perante Cristo. Ele está dizendo, nem o que planta, nem aquele que planta ou que rega que dá o crescimento, mas o crescimento vem de quem? De Deus. E o povo brigando, e o povo contendendo. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É só uma pincelada eu quis dar aqui em 1 Coríntios, para que a gente possa entender, irmãos, que dentro do cristianismo só há um que brilha, e esse que brilha é Jesus. Por isso que o amor, o perdão, a comunhão, a união, ela tem que ser desenvolvida no nosso meio, porque ninguém é melhor do que ninguém. Perante os olhos de Deus, ele diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos faz então aceitáveis diante de Deus? Aquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário, por ter morrido pelos nossos pecados. É isso que nos torna filhos de Deus, e é isso que nos torna alguém que serve a Ele, que vive de acordo também com a sua vontade. Provavelmente João, ele estava enfrentando algum problema na igreja, de pessoas que não conseguiam amar umas às outras, frequentando o mesmo lugar de culto, frequentando o mesmo lugar. Irmãos, como eu disse uma vez, você não precisa sair de mão dada com ninguém aqui, a não ser sua esposa e seus filhos, mas você precisa amar quem está ao seu lado. Você não precisa ficar bajulando, você não precisa tratar com pompas, honrarias, nada, é só amar. É saber que aquele homem, aquela mulher, ele é tão merecedor do amor, da graça, do perdão de Deus, assim como você
também o é. Deu para entender isso? Ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Nem eu, nem o pastor Zé Roberto, nem o pastor Samuel, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos iguais perante o Senhor. E o mandamento é que a gente ame a Deus, sim, mas que a gente também ame as pessoas que estão à nossa volta. Amor não é palavra, amor é atitude. A minha esposa fala isso constantemente para mim. Amor é atitude. Amor é atitude. O que você tem feito com a pessoa que caminha com você ao seu lado? Você tem amado ela? Você tem olhado, né, como diz aquela canção, falei hoje de manhã e vou repetir à noite, da Lagoinha, ensina-me a olhar com os teus olhos, ensina-me a perdoar com o teu perdão, ensina-me a amar como o Senhor ama, porque o que provém de Deus é perfeito, o que provém de nós não é perfeito. E eu quero encerrar a mensagem de hoje, o último assunto aqui é o versículo agora de número 18. Então falei do amor entre as pessoas, o amor de Deus por nós, que Ele nos amou primeiro. Agora eu quero falar a respeito da questão do medo. Ele fala dentro desse amor de Deus, ele trabalha a questão do amor ao próximo, e ele vai falar dessa questão também do medo. E diz assim, no versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Entra a palavra de novo, aperfeiçoado no amor. Mas eu queria terminar a mensagem falando a respeito da questão do medo. Não sei por que cargas d'água João colocou o amor ao próximo dentro de um mesmo texto que fala sobre nós vencermos os nossos medos. E a gente entende, né, por parte isso, porque ele fala do amor ao próximo, mas ele está falando que para que o medo saia do nosso coração, a gente precisa encher o nosso coração do quê? Do amor de Deus. Irmãos, esses 2 anos e pouco que a gente enfrentou, e está enfrentando talvez ainda a pandemia, muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas. E o medo que eu falo não é só medo de morte, medo de pegar doença, não, vários medos. Medo do amanhã, medo da inflação que a gente está vendo, medo da crise mundial, medo de não conseguir sustentar a sua casa, a sua família. E o medo, ele tomou conta da nossa sociedade, né? Infelizmente no Brasil nós temos uma mídia que tenta pressionar você através do medo, né? Hoje de manhã eu comentei que agora tem a varíola do macaco, né? E aí a Organização Mundial da Saúde dizendo, olha, agora pode ser uma outra pandemia que está vindo sobre o mundo. Então a gente vive debaixo de uma tortura, de algo que causa medo. Porque pessoas que têm medo é fácil de ser controladas. Pessoas que têm medo são fáceis de ser controladas. Você fala assim, tem uma vacina aqui que vai resolver o problema da morte da varíola dos macacos. O que a gente vai fazer? Segunda-feira vou lá, vai já dar umas 3 aqui, que com a varíola do macaco eu não morro. O medo nos limita. João fala que o medo ele traz tormento para a nossa alma. E como a gente resolve a questão do medo? Sabe como a gente resolve? Através do amor de Deus. Ele fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Agora é simples? Aí eu volto naquilo que eu falei no começo. Depende da fonte que você tem se alimentado. Se você fica lá vidrado em todas as notícias que são propagadas na televisão, na internet, na mídia, você vai viver debaixo da doutrina do medo. Liga a televisão, só medo, só tragédia. Eu não sei como tem gente que ainda consegue assistir um Datena da vida, né? Porque lá é uma tortura psicológica, irmãos. Né? Nada contra quem gosta, mas depois você vai ficar com medo. Né? Porque você liga naquele programa, é só tragédia.
E o mundo não é só tragédia, o mundo também tem coisas boas que têm acontecido entre nós. E aí, depende da fonte, eu vou viver debaixo do medo. Se eu busco em Deus, o perfeito amor vai lançar fora todo medo de dentro do meu coração. Agora não é um medo, irmãos, né? Medo de altura, medo de andar de avião, medo de... Não, é o medo que traz tormento. É o medo que faz você não levantar da cama, é o medo que faz você não querer sair de casa, aquele medo que te paralisa, aquele medo que te impede de fazer atividades simples do dia a dia. É esse medo que Deus quer arrancado de dentro do seu coração. Só que a única forma é com o preenchimento do amor dele na sua vida. E você só vai ser cheio de Deus se você buscar a presença de Deus. Você só vai ser cheio de Deus se você se alimentar da palavra. Você vai ser cheio de Deus se você tiver uma vida consagrada ao Senhor. Fora disso, a gente não vai vencer o medo e nem o ódio, nem as dificuldades que nós temos com as pessoas que caminham conosco. Então que Deus, através dessa palavra, Ele possa trabalhar em cada um dos nossos corações. Irmãos, essa palavra ela tem que ser praticada daqui de dentro e depois quando a gente sai daquela porta para fora. Começa aqui, começa a amar aqui, começa a perdoar aqui, e assim Deus, Ele fará a grande obra que Ele começou, Ele vai completar a grande obra que Ele começou em cada uma das nossas vidas, amém? Hoje de manhã eu contei um testemunho de 2 cunhados que ficaram 20 anos sem se falar, sem conversar com o outro, 20 anos, por causa de um problema que eles passaram na vida. E no leito de morte, um que estava adoentado, pediu à família, traz aquele cunhado meu que eu quero conversar com ele. E aí quando eles se encontraram ali no hospital, eles puderam se abraçar, pedir perdão um ao outro. E um dos cunhados disse, por que a gente ficou 20 anos sem se falar? A gente gostava tanto um do outro. A gente tinha tanta coisa em comum e às vezes por causa de uma palavra mal falada, atravessada, separou 2 pessoas que se amavam durante 20 anos. Eu estou contando isso porque talvez você tenha algumas dificuldades também com algumas pessoas próximas a você. E é hora de você amar, é hora de você perdoar. É hora de você abrir mão da sua vontade e fazer aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Irmãos, o tempo não resolve problemas. Eu posso dar vários exemplos aqui. Desse a um que 20 anos sem se falar, não resolveu o problema. O problema resolve quando há confronto, quando há conversa. Quando há essa discussão dizendo, eu errei ou não errei, mas eu estou aqui para liberar o perdão, para te amar assim como Deus me amou através de Cristo Jesus. Pode ser no casamento, pode ser na família, pode ser em qualquer lugar ou em qualquer relacionamento seu. Mas o que depender de você, tenha paz com todos. Não segure, não leve rancor, não leve ódio, não leve pesos dentro do seu coração. Jesus morreu por você na cruz, Ele já te perdoou. E agora por você amar Ele, você vai também liberar perdão. E você vai andar livre diante dessas prisões que Satanás tenta nos prender. Né? Talvez tenha alguém aqui que precisa liberar perdão. E o momento é agora, o dia é hoje, que você possa refletir sobre isso. E orar para que a sua vontade diminua e para que a vontade de Deus cresça dentro do seu coração. Se a gente chegar até a fé que Estevão teve, sendo morto, apedrejado, ele disse, Senhor, perdoa, não impute a eles o pecado que eles estão cometendo. Isso é cristianismo, é amar, é perdoar. É se falar para andar 1 milha, anda 2, anda 3, anda 4 e assim por diante. É dar pão para o teu inimigo, dar água para o teu inimigo que te persegue. Isso é cristianismo. O cristianismo, ele vai na contramão daquilo que o mundo ensina. Mas ser cristão é isso, é ser pequenos cristos aqui na terra. Se coloque de pé.
Eu quero orar por você essa noite. Talvez você precisa abrir mão da sua vontade, talvez até do seu orgulho essa noite, para pedir perdão a alguém que você ofendeu, para esquecer talvez uma história de discussão, de palavras atravessadas, e falar: Deus, eu quero lançar no mar de esquecimento isso, eu quero agora caminhar para frente. Como eu disse, irmãos, muitas coisas tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Tem muita gente que fala assim: não, pastor, mas eu perdoo aqui no meu coração. Mas se a pessoa estiver viva, vai até ela e fale. Quando eu vim para Ribeirão, em 2013, eu e o pastor Fabiano, que era o superintendente daquela região que eu era pastor, a gente teve alguns atritos na transição de Ribeirão para cá, no pastor que ficou lá, e passaram-se alguns anos, talvez 3, 4 anos, eu encontrei ele num congresso que estava tendo lá em Campinas, no acampamento Manaim, e naquele dia almoçando ali, Deus falou: vai lá e você vai pedir perdão daquilo que você falou com ele. Primeira vez que eu estava mudando de igreja, tinha muitas coisas que a gente faz por imaturidade, mas que machucam muitas vezes a outra pessoa. E eu fui até a mesa e falei: pastor, eu quero te pedir perdão de algumas coisas que aconteceram naquela transição. E aí o pastor falou: eu também quero te pedir perdão, porque eu me precipitei com algumas coisas, falei algumas coisas, e você eu conhecia desde a época que você era líder de jovens ainda na igreja lá em Rio Claro. E naquele almoço eu resolvi minha parada com o pastor Fabiano. Eu encontro ele nas reuniões, abraço, dou risada junto com ele, porque houve um liberar de perdão. Eu não preciso desviar o banco, não preciso desviar se eu estou indo para um lugar, não quero nem encontrar aquela pessoa, não. Eu fui até ele e eu abri mão do meu orgulho e falei: pastor, eu errei nisso, 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 e eu quero te pedir perdão disso. Então muitas vezes você vai ter que procurar a pessoa. Tem alguns que falam: mas pastor, é sempre eu. Ué, quem conhece a Cristo? Quem está sendo instruído pela palavra? Ah, mas aquela pessoa também. Mas se Deus tem falado com você, faça você. O outro é o outro. O que depender de você, faça a sua parte. Tiago diz que o bem que você sabe que deve fazer e não faz, você está pecando. É o bem, você vai fazer, Deus vai te abençoar, faça, porque a gente não sabe do dia nosso de amanhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero clamar a Ti essa noite, para que esse amor, não amor humano, o amor ágape, o amor incondicional que Deus tem por nós, ele possa ser manifestado também sobre cada uma das nossas vidas. Ensina a cada um de nós a amar como o Senhor ama. Ensina a cada um de nós a perdoar como o Senhor perdoa. Ensina-nos, ó Deus, a olhar como o Senhor olha para as pessoas. Jesus nunca teve um olhar de julgamento. Quando ele era apresentado a alguém que estava vivendo em pecado, ele não julgava. Ele procurava conversar, ele procurava entender. E na maioria das conversas, Jesus liberava o perdão sobre aquela pessoa. Que o Senhor também nos ajude a fazermos a mesma coisa. Que possamos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Que possamos liberar o perdão porque o Senhor nos perdoou em primeiro lugar em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores, nós não somos juízes, nós somos filhos do Senhor, servos do Senhor. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo e não do senhorio das nossas próprias vidas. Pai, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em cada uma das nossas vidas. Que haja perdão, que haja amor, que haja paz entre nós, que haja harmonia entre nós, Pai. E que todas as barreiras, todos os grilhões, as prisões que tentam nos prender, que sejam quebradas em o nome de Jesus. Se alguém entre nós também, Pai, que precisa liberar esse perdão, talvez a um pai, a uma mãe, a um irmão, talvez alguém aqui da igreja, Pai,
que nessa noite Teu Espírito convença esse irmão, essa irmã, para que hoje mesmo, Pai, haja conserto, para que hoje mesmo haja restauração, para que hoje mesmo haja o derramar do Teu perdão, do Teu amor sobre essa pessoa e sobre o relacionamento dessa pessoa também com esse alguém que fez o mal a ela, Pai. Nós não queremos levar peso algum, não queremos levar fardos, não queremos levar a falta de perdão em cada um de nós, não, Senhor, nós queremos andar livres diante de Ti, porque a Tua palavra diz que não existe condenação para aqueles que são de Cristo Jesus. Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações e que haja conserto em cada uma das nossas vidas, Pai. Eu quero orar também pelas pessoas que pediram também aqui no YouTube da nossa igreja, cada pedido que foi colocado aqui diante do Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão internadas, pessoas que irão passar por cirurgias, pessoas que já passaram e estão em recuperação, que nessa noite o Senhor envie um poder restaurador sobre cada uma dessas vidas, Pai. Pessoas também que colocaram aqui nome dos seus familiares, esposo, esposa, filhos, netos, sobrinhos, eu não sei, Pai, amigos, amigas, que nessa noite o Senhor alcance cada uma dessas vidas e que haja, Senhor Deus, a Tua bênção, que haja o derramar do Teu milagre sobre cada uma dessas vidas, Pai, e que o Senhor quebre toda e qualquer ação do inimigo, Pai, sobre cada uma dessas pessoas que colocaram os seus nomes aqui no YouTube e das pessoas também que estão aqui na igreja essa noite, Pai. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as consolações do Teu Espírito Santo serão derramadas sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. Se você quiser tomar um cafezinho ali também, conversar com alguém, se precisar pedir perdão, peça hoje, faça hoje, e assim Deus vai te abençoar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.